Estudos para concursos, questões de direito constitucional para a LESP. Sobre inegibilidade. Ainda tem muitas questões de inegibilidade, né? Tem 22 questões aqui. Tá. Suponha que João e Maria mantenham uma união estável. As inegibilidades principais são essas coisas de carvão, questões de carvão. Perdi o ponto. A verdade é que questões de inegibilidade normalmente estão questões de você lembrar quando que um cara não pode se eleger. O que quer dizer com isso é certas no própria Constituição vai ter certas uma lista de casos, de hipóteses em que a pessoa não pode se eleger a um cargo político. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer o conteúdo de inegibilidade de direitos políticos em concursos. Basicamente, o básico que cai é o treco de familiares. Segunda coisa que aparece é o cara que quer se eleger para algum cargo político de chefe do poder executivo. Ele não pode ser mais de um cargo político, entende? Mas tem cargos políticos que podem ser ao mesmo mais de tem a coisa de disponibilidade de horários, eles também aparecem na elegibilidade às vezes. Mas o principal é as pessoas serem familiares e se elegerem a mesmos cargos nos mesmos entes federados. Por que é proibido? É por causa que eles podem roubar o voto. Eles podem comprar voto, é isso que eu quero dizer. Entende? Bom, vamos lá. Suponha que João e Maria mantenham a união estável de 5 anos e que João foi reeleito para o cargo de prefeito municipal de Boitiba, ou seja, ele é chefe executivo, para exercer o mandato no período subsequente à primeira eleição. Ele vai ter um ano a mais de mandato, tá? Maria tem dois irmãos. Paulo e Pedro, que não são detentores de mandato eletivo. Ambos não se relacionam bem com o cunhado João, havendo notória inimizade política entre eles. Isso aqui é importante. Considerando a situação hipotética, assinale, já que Maria é considerada como companheira de João e não como cônjuge, a inegibilidade reflexa não se aplica a ela. Errado, se aplica sim. Caso Maria resolve dissolver uma união estável que tem como João no curso do mandato deste a inelegibilidade estará afastada e ela poderá concorrer ao cargo de prefeita de Boituva. Acho que tá certo. Foi assim. Deu errado. Era aqui. A inegibilidade reflexa aparece sim e possui natureza objetiva, exceto, e não pode ser excepcionada com fundamento de péssimo relacionamento e na notória inimizade política com existente de João e Paula. Mas João e Paula não tinha união estável? Ah, não. Ele diz aqui que João e Maria mantêm união estável há 5 anos. Mas daí, no final aqui, Maria tem dois irmãos, que é Paulo e Pedro, entendeu? Paulo e Pedro é irmão da Maria e eles não gostam do João, entendeu? Daí, a elegibilidade Vex possui natureza objetiva, ou seja, se tiver uma coisa que não tem como recusar essa conexão, então cria a elegibilidade está certa. Ou seja, já que ele tem união estável com Maria, ele cria um vínculo objetivo, não tem como recusar que ele tem um vínculo com a Paula e com o Pedro, com os irmãos da Maria, entende? Então, não tem como recusar, mesmo que eles não tenham um relacionamento bom, e ele não tem como recusar a elegibilidade reflexa deles, entendeu? É isso que quer dizer aqui. Estranho, mas legal também. Próxima questão. Suponha que Marcela foi condenada, questão de VUNESP, Jato, Câmara e Poder Legislativo de 2020. Tá. Suponha que Marcela foi condenada em decisão transitada em julgado por crime de culposo. Amélia foi condenada por órgão judicial colegiado por crime definido em lei como de menor potencial ofensivo. E Beatriz foi condenada em decisão transitada em julgado por crime de ação penal privada. Todas as mulheres referidas desejam ser prefeitas de Boituva. Tá. Primeiro tem quem? Marcela. Ela foi condenada em decisão transitada e a condenação foi transitada em julgado. Ou seja, nesse caso aqui, é crime culposo ainda. Crime culposo. Crime culposo é um pouco diferente. Mentira, não tenho a menor ideia do que ele quer dizer com crime culposo. Eu só sei que quando é transitada em julgado, ela tem a suspensão dos trecos, dos direitos políticos até ser salvo, né? Até ela pagar os crimes dela, ela tem então suspensos, entendeu? Segundo, a Amélia foi condenada por órgão judicial colegiado por crime definido em lei como menor potencial ofensivo.
ou seja, menor potencial ofensivo, não é criminoso. Então, essa aqui eu acho que não perde o direito político, tá? Segundo, Beatriz foi condenada em decisão transitada em julgado por crime de ação penal privada. Esse aqui, prisão privada, eu acho que significa que ela vai ser presa numa prisão, numa entidade prisional. Então, essa aqui perde sim os direitos políticos. Então, eu acho que a Marcela perde, a Amélia não perde e a Beatriz perde. Ele fala, todas as mulheres referidas desejam ser perfeitas, considerando inegibilidades, é correto afirmar que apenas Marcela e Beatriz são inelegíveis. E isso está correto, de acordo com meu intuito. Para qualquer cargo, certo? Desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. O transcurso de 8 anos, não diria que isso está certo. Fala, passa isso. Mas daí, quando eu olho nas outras questões, diz que todas elas têm um prazo de 8 ou um prazo de 4 anos. Né? E então parece que está realmente isso aqui, esses prazos estranhos, que eu não lembro, nunca vi, nunca lembro de ler isso, em nenhum canto, existem de verdade. Né? Próximo. As referidas condenações não tornaram Marcela, Amélia e Beatriz inelegíveis. Errado, elas viraram inelegíveis sim. Marcela, Amélia e Beatriz são inelegíveis para qualquer cargo, desde condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Nem ideia. Apenas Amélia é considerada inelegível para qualquer cargo, desde que condenação até o transcurso do prazo de 4 anos após o cumprimento da pena. Nem ideia. Quer dizer, eu acho que a Amélia ela é inelegível. Somente Beatriz é inelegível para qualquer cargo, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Eu vou escolher essa aqui, porque, na verdade, se eu pensar em mais contexto, tipo de só virar no modo bonzinho, a Marcela ela foi condenada, mas só que é um crime culposo. Eu não tenho certeza sobre coisas de crime culposas, mas provavelmente ela não vai ser presa, entende? Não sendo presa, daí ela não vai ser suspenso, entendeu? É isso que eu estou tentando interpretar agora. Enquanto que a Amélia também é um menor potencial ofensivo, ela não é presa, mas a Beatriz foi presa. Então a questão a questão diz que a Beatriz que é inelegível. E essa coisa de 8 anos, eu nem ideia, mas vamos assumir que está certo por enquanto. E deu errado, né? Todo mundo aqui, as prevendas condições não tornaram Marcela, Amélia e Beatriz inelegíveis. Parece que nenhuma dessas garotas aqui ficou inelegível, né? Então quando é que a decisão é transitada em julgado de condenação que torna a pessoa inelegível? Né? Agora estou confuso. Mas já que essa aqui é uma extremamente confusa, eu vou olhar, eu vou tentar ver o estudo aqui. O estudo é com base no artigo 14 e no artigo 64, quer dizer, o artigo 1 da Lei Complementar 64 de 90, de pessoas inelegíveis. Não sabia que tinha uma lei especificamente sobre pessoas inelegíveis. Né? No artigo 1 da artigo 64 diz: são inelegíveis, é literal, o caput está escrito são inelegíveis, para qualquer cargo. Ou seja, a pergunta que falou em todos os enunciados, basicamente. Qualquer cargo, qualquer cargo, qualquer cargo, qualquer cargo, estava todo enunciado isso aqui. Quem é que é inelegível para qualquer cargo? Daí, ele tem aqui, os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Tem algum cara que era colegiado aqui? Só a Amélia era colegiada. Tá, mas daí ele fala, colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Tá vendo aqui? Tá a coisa do trânsito em julgado judicial colegiado e 8 anos, tudo isso aqui tá certo. Mas tem uma coisa a mais. Aqui tá falando, tem um treco de crimes. Crimes, crimes, crimes. Daí tem uma listinha de 10 crimes. Os primeiros crimes são contra a economia popular, fé pública, administração pública e patrimônio público. Segundo crime é contra o patrimônio privado, sistema financeiro e mercado financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Terceiro crime, contra o meio ambiente e a saúde pública. Quarto crime, crimes eleitorais para os quais ele comina pena privativa de liberdade. Quinta crime, abuso de autoridade nos casos em que houver condenação, perda de cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. Sexto crime, lavagem ou ocupação de bens, direitos e valores. Sétimo crime, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Oitavo crime, redução de condição análoga de escravo. Nono crime, contra a vida e a dignidade sexual. E 10º crime, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Ou seja, são totalmente crimes extremamente horríveis, muito ruins. Os primeiros crimes são contra a administração, ou seja, causam prejuízo a toda a população. E os outros são a pessoa agindo como uma merdinha.
um herdão, na verdade, né? Então, essas coisas horríveis aqui que tornam a pessoa inelegível. São o caso, nesse caso aqui, é o caso da Amélia, não é o caso da Amélia, mas está errado porque ela fez uma, como é que está escrito aqui mesmo? Menor potencial ofensivo. E um menor potencial ofensivo não está na lista de serem elegíveis, né? Então está errado. Ela é elegível ainda. E os outros devem estar aqui no artigo 14 da Constituição, parágrafo 4, 5, 6, 7 e 7, que diz assim: são inelegíveis ou inalistáveis analfabetos. Quem sabe disso? Segundo, é o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, os deputados, governadores do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, quem houver sucedido substituto no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos em um único período subsequente. Certo também. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado e os prefeitos devem renunciar aos respectivos até 6 meses antes do pleito. A gente viu isso em vídeo anterior. E são delegadas no terceiro território da jurisdição de titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por doação, a adoção do presidente da República, do governador do Estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem haja substituído dentro dos seus meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo a candidato de eleição. A gente também já viu isso e, na verdade, viu agora há pouco. Essa aqui é a inelegibilidade reflexa. Uma coisa extra para pensar, para comentar, importante, é que no direito, quando estão pensando em inelegibilidade, as pessoas são consideradas uma só. O que eu quero dizer com isso é que um casal, quando vira um casal, casou, tem absteco estável, na verdade elas são começadas para o direito de inelegibilidade, tem outras coisas que elas são consideradas a mesma pessoa também, mas elas são consideradas uma pessoa só. O que isso significa? Tipo, na verdade, no corpo, elas não são uma pessoa só, né? Óbvio, né? Mas no mundo, na dimensão jurídica, elas são uma pessoa só. Isso significa que os irmãos, naquela questão anterior que a gente fez da Maria, são irmãos, seriam considerados juridicamente irmãos do Paulo, que era prefeito, entendeu? Daí, o que isso torna? Torna eles como aqui, elas são pessoas de segundo grau, que nem está escrito aqui, e tornando elas inelegíveis, entendeu? Segundo grau ou por adoção também. Elas eram parentes de segundo grau do Paulo no modo, na dimensão jurídica, entende? Por isso que elas são inelegíveis. Bom, próxima questão. Quer dizer, o próximo enunciado que fala finalmente por que a gente errou, né? Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade do exercício de mandato, considerado a vida pregressa de candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Bom, o que eu entendi é que, na verdade, a única que dá bem específico, está escrito bem direto na lei complementar de inegibilidade, é a da Amélia. Os outros casos, nenhum dos crimes está aqui, estão no treco, mas não deu para entender que eles não eram inelegíveis, né? Quanto tempo demorando uma questão só, né? Próxima questão. A respeito dos direitos políticos de militar, assinar a alternativa correta. O militar alistável é inelegível. Alistável é inelegível quando afastar-se da atividade antes da eleição. Errado. O militar... Na verdade, isso parece certo, né? Tô confuso. Volta. O militar é alistável, mas é inelegível. Salva-se... Alistável, mas é inelegível? Não faz sentido. O militar alistável é elegível, devendo fazer afastar-se da atividade se contar com menos de 10 anos de serviço. Isso está certo. Essa aqui é que aparece mais, né? Das questões do militar e de elegibilidade juntas. Essa era uma questão de soldado de polícia militar, né? Faz sentido cair uma questão dessas. Próxima questão. Inibilidade, VUNESP, advogado e Câmara Municipal. Tá. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinar a alternativa correta a respeito dos direitos políticos. Não podem se alistar como eleitores analfabetos. Eles podem sim se alistar como eleitores e o voto é facultativo. E durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Está errado. Não, o primeiro treco já está errado, tá? A segunda diz: é uma condição de elegibilidade à forma da lei a idade mínima de 30 anos para deputado federal. Deputado federal é. Deputado federal é. É 21 anos, está errado, tá? Não é 30 anos, não. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias
Isso aqui, essa coisa de 15 dias, a gente viu numa questão anterior, recentemente, e tá certo. Tá. E para quem que é impugnado, essa coisa aqui de mandado ser impugnado, é para anti-justiça literal, isso aqui também tá certo. Tá. Contato da diplomação, por meio de ação de tramitará em segredo de justiça. Isso aqui não estava no enunciado da questão. Instruída com provas de abuso de poder. Tem que estar sim o instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, respondendo o autor na forma da lei, se temerária, eu não sei o que quer dizer com temerária, ou de manifestação de má fé. Bom, tem umas coisas extras aqui, então eu vou considerar muito errado isso aqui. Próximo, para concorrerem a outros cargos, o presidente da república, o governador. Esse aqui é o de 6 meses, né? Deixa eu ver se está escrito 6 meses. Estado Federal, os deputados, senadores e os prefeitos devem enunciar seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Isso está certo, tem que enunciar 6 meses antes. E deu errado, hein? A questão certa era aquela que a gente estava falando que estava certa no começo. Mas tinha coisas extras que eu não lembrava que estava escrito, não. Deixa eu dar uma olhada aqui na correção. Aqui está certa, está escrita assim. Manda telecipo, tá. Entendi por que está certo isso aqui. Essa aqui a parte que eu considerava certa era a parte que eu conhecia. Ela, na verdade, era o parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição. Mas, no meio dela aqui, tinha instruído coisas certas também, que são de outro parágrafo, do parágrafo 11. No parágrafo 11 está escrito: a ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça. Viu? Tava, isso é coisa de tramitão em segredo, tá, que eu falei que eu não sabia. Tava, foi adicionado aqui no meio, mas é uma coisa do parágrafo 11, né? Ou seja, pegadinha de questão para a gente confundir, né? E o segundo, no parágrafo 11 diz: respondendo o autor na forma da lei, se temerária manifesta ou de manifesta má fé. Entendeu? No meio do capítulo do treco, que era o artigo parágrafo 10, ele vai lá e coloca tramitação em segredo, que é a parte do parágrafo 11. E no final, depois ele continua escrevendo as mesmas coisas do artigo 10, e depois no final ele coloca: se responderá na forma da lei, temerária e manifestamente uma fé, que são é o final do artigo 11, né? Muito foda essa questão. Muito foda, que é uma questão muito foda, que é uma questão certa, misturando os parágrafos de um artigo da Constituição. Ok. Eu estava escrevendo no comentário isso aqui da questão. Travou. Próxima questão. A respeito da previsão constitucional sobre os direitos políticos da Constituição Federal, preleciona aqui. Tá. Se é um militar ilistável, ele é elegível. Errado. Opa, acabei pulando da questão. Errado. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 5 dias. O prazo a gente já viu, é o parágrafo 10, é 15 dias e não 5 dias. Errado. Mas vamos ler o resto para ver se a gente lembra, se daqui estaria as coisas do parágrafo 11, né? Contados da diplomação e instruída a ação com provas de abuso de poder, econômico e corrupção. Era o parágrafo 10 aqui, bonitinho. Tá. São inegáveis no território da jurisdição do titular, o cônjuge são inelegíveis. Tá. Cônjuge, parentes, consanguíneos e afins até o terceiro grau. Tá errado porque são de segundo grau. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República e os governadores de Estado e do Distrito Federal têm que sair em 6 meses. Tá certo isso? E é do pleito, tá certo. Agora eu vou mencionar lá, vou escrever nos comentários as razões de novo que tá. O primeiro era a primeira enunciado falava das inegibilidades de idade. A pessoa é 35 anos. No segundo estava certo, são 6 meses. São 6 meses. O terceiro era segundo grau sanguíneo. O quarto estava errado por causa do militar. Não é alistável. Não é elegível.
E o último, dizia o erro, era que 15 dias. 15 dias. Ok, legal. Próxima questão. São exemplos de pessoas que possuem inexigibilidade absoluta. Inexigibilidade absoluta é um militar. Menores de 21 anos, errado. Membros do Poder Executivo, nem ideia. Analfabetos, não é absoluto. Quer dizer, na verdade, a gente fez umas questões recentes em que estava falando dessa troca de inexigibilidade absoluta e relativa. E na questão eu tinha escolhido analfabeto como um cara que era relativo. Mas estava errado, ele era absoluto, né? Vamos lá, absoluto. Deu certo, né? Mas que droga que é uma reliabilidade absoluta, né? Eu ia pular essa aqui se eu não tivesse respondido a questão anterior, que tinha esse conteúdo, eu teria errado, né? Vamos aprender. A individualidade absoluta é aquela que impede, em qualquer caso, a pessoa de ser eleita. E a lista no texto constitucional. E a lista no texto constitucional é exaustiva, distintamente da inexigibilidade relativa do que pode ser ampliada por meio de lei complementar. São absolutamente inelegíveis os inalistáveis e os inalfabetos. Os inalistáveis são os menores de 16 anos e os estrangeiros. São absolutamente inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inalistáveis e analfabetos são inelegíveis. É absolutamente interessante. Interessante. Ou seja, aprendi uma coisa nova, que os inelegíveis também são inalistáveis. Quer dizer, os inalistáveis também são inelegíveis, absolutamente. Enquanto o caso de absoluto é inelegível também. Quer dizer, inalistáveis. Droga, que confuso. Próxima questão. A sinal alternativa responde a respeito de individualidade. Questão de VUNESP e procuradores da Câmara. A inelegibilidade só podem ser disciplinados pela Constituição ou por lei ordinária, a lei delegada ou medida provisória, mas não pode por decreto. Nem ideia. Não faz sentido. Próximo. O vice-prefeito pode ser candidatado a outros cargos preservados do seu mandato respectivo, desde que nos 6 meses anteriores ao pleito não tenha sucedido ou substituído. Não tenha sucedido ou substituído o prefeito. Não, tá errado. Ele tem que sair. Um militar na ativa é alistável e pode ser eleito. Errado, na ativa não pode. Os inalistáveis e os analfabetos são exemplos de cidadãos que se encontram em situação de inelegibilidade relativa. Os inalistáveis e analfabetos são absolutos. A gente acabou de ver isso, está errado. As normas de Constituição que estabelecem as hipóteses de inegibilidade são normas de eficiência limitada, eficácia limitada. Normas de Constituição que estabelecem hipóteses de inegibilidade são eficácia limitada, dependendo da lei para impor as restrições. E, na verdade, eu vi isso aqui agora há pouco, né? A gente viu que lá no parágrafo 14 ele falava que tinha uma lei que falava os crimes de inegibilidade, né? E outras coisas. E tá lá naquela lei de 97, lei 97 de 97. Estranho. Mas tá certo isso aqui. E deu errado, né? Parece que a questão certa era aquela coisa do vice-prefeito, né? Interessante. O vice-prefeito pode se candidatar a outros cargos preservados ao seu mandato respectivo, desde que nos seus meses anteriores o prefeito ao pleito não tenha sucedido ou substituído o prefeito. Interessante. Próxima questão. A respeito dos direitos políticos, a Constituição Federal dispõe que o militar deslistável, que é o militar alistável, tem um militar alistável, ele tem inegibilidade absoluta, tá? Vamos ver se tem aqui. É elegível, não. É elegível, não. Deve estar da atividade. Errado. É elegível, não. Espera. Tem aquela coisa de 10 anos, né? Então, eu acabo cancelar as coisas que eu falei que estava errado. Volta aqui. Tá. É elegível e se contar menos de 10 anos de serviço, não poderá afastar-se da atividade. Não poderá? Ele tem que se afastar. É elegível se contar mais de 10 anos de serviço, menos, tem que ser menos, falta. Se contar menos, está escrito aqui mesmo, na primeira que eu li. Menos de 10 anos de serviço, não poderá afastar-se da atividade. Ele tem que se afastar, tá errado. Se contar mais de 10 anos de serviço, passará automaticamente para a inatividade e não poderá ser agregado pela autoridade superior. Errado. Não, porque eu não entendi. Afastar-se da atividade e, quando eleito, contando menos de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Essa aqui é que mais parece com o que a gente respondeu nas outras vezes, né? Mas próxima. Elegível se contar menos de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. Isso aqui parece certo. Necessita estar filiado a um partido político um ano antes das eleições. E a gente acertou com o que parece certo, né? O último que a gente leu, que é elegível e passa para inatividade automaticamente e tem que ter
se contar mais de 10 anos de atividade. Tá escrito contar mais de 10 anos de atividade? Isso aqui normalmente me pensaria que tá errado, né? Próxima questão. Só vamos ler mais 5 questões, tá? Primeiro, quanto à inelegibilidade por motivo funcional previsto no artigo 14, parágrafo 5 da Constituição Federal. Tá. O chefe de poder executivo somente pode cumprir mais 2 mandatos consecutivos do mesmo cargo. E isso está certo. Acertamos. 2 mandatos é o máximo. Próximo. A alternativa correta a respeito dos... Segunda questão, dos direitos políticos previstos na Constituição. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça. A coisa de segredo de justiça estava lá, sim, era o parágrafo 11, a gente acabou de aprender isso. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, certo? Respondendo o autor, na forma da lei, ser temerária ou de manifesta má-fé. Tá certo isso aqui. Legal que a gente aprendeu isso. Se a gente não tivesse aprendido isso agora há pouco, a gente teria errado isso aqui, né? Eu vou escrever aqui até nos comentários. Isso tá escrito no parágrafo 11 do artigo 14 da CF. É segredo e tem a coisa da má fé. Próxima questão. Terceira questão. Suponha que o seguinte caso. Rômulo é irmão adotivo de Rêmulo, o primeiro irmão adotivo. O adotivo conta. Está escrito na própria lei que o adotivo conta. Ou seja, ele é um parente de segundo grau. Parente de segundo grau é tipo irmão, você, pai e irmão. Segundo grau, entendeu? Primeiro grau é pai, irmão, segundo grau. Tá. O primeiro é prefeito. Rômulo é prefeito do município de Jaboticabal. E o segundo pretende se candidatar a cargo de prefeito de Leme. 2 prefeitos de 2 lugares diferentes. Ambos estão situados no estado de São Paulo. Um prefeito para um prefeito, mas o cara não pode se candidatar para o estado, mesmo estado? Eu não lembro, na verdade eu não lembro do enunciado que falava disso. Eu acho que ele poderia se candidatar. Ele pode se candidatar para prefeito, mas não pode se candidatar para governador. Eu acho que é isso, né? Então, consideramos constitucionais a respeito dos direitos políticos atendidos às demais exigências, é correto afirmar que Rêmulo não tem impedimentos à candidatura pretendida por ser irmão adotivo de Rômulo, pois somente os parentes consanguíneos até o segundo grau são inelegíveis nesse caso. Consanguíneos, errado. É elegível uma vez que o fato de ser irmão adotivo de Rômulo, nesse caso, não o impede de ser candidato ao cargo pretendido. Certo, eu acho que pode... Isso aqui é bem simples. Talvez seja certo, mas vamos ver os próximos. É inelegível ao cargo de pretendido por ser irmão de Rômulo e por se pretender a candidatar a cargo dentro do mesmo estado. E eu não acho que o cargo do mesmo estado, nesse caso aqui, seria o Treco. A menos que ele quisesse ser governador. Quer dizer, a menos que o irmão dele fosse governador, daí ele não podia se candidatar. Bom, não estaria impedido de se candidatar em relação a parentesco, com governador, mas essa coisa de parentesco está errado. E está impedido de candidatura pretendida em relação a parentesco com Rômulo, mas não haveria elegibilidade para concorrer a cargo de prefeito de outro município. Está impedido da candidatura pretendida pela relação de parentesco. Não, ele não está impedido da característica. Tá, eu vou escolher a elegível mesmo. Aqui está simples. E deu certo, né? Que bom. Próxima questão. Quarta questão. Penúltima questão. O procurador FUNESP e da Câmara. Os direitos políticos do partido de participação são conquistados por meio de alistamento eleitoral, sob direitos políticos, públicos e subjetivos. Assinale a alternativa correta. As inelegibilidades absolutas somente podem ser estabelecidas pela Constituição e são relacionadas a determinados motivos ou circunstâncias, tais como a relação de parentesco, a cargo ocupado e o princípio de imoralidade. O princípio de moralidade, não. Caso o titular de cargo possa ser candidato à reeleição, para o período subsequente, seu cônjuge poderá se candidatar para o mesmo cargo. Errado. A dissolução de sociedade ou vinculação conjugal, bem como a morte de um dos cônjuges no curso do mandato, não afasta a elegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 do concurso com súmula vinculante. Vai, certo. Deu errado, né? O certo era, os cônjuges e os parentes do prefeito em segundo mandato são elegíveis em outra circunscrição eleitoral. É aquela coisa que apareceu no treco anterior, né? Ele pode se eleger para outro lugar, tá? Ainda que em município vizinho, desde que
este não resulte em desmembramento, incorporação ou fusão realizada na legislatura imediata ao anterior ao pleito. Derramou. E última questão que a gente vai fazer, tá? Thales da Silva, prefeito municipal X, sofreu um grave acidente de carro em junho de 2016. Sofreu, tá? Culminando no seu falecimento. Prefeito falece, o vice-prefeito assume. O vice-prefeito Pedro Mileto assumiu o cargo nas eleições de 2016. Mário Mileto, filho adotivo de Pedro Mileto, concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador no município X, ou seja, o mesmo município, ele está sendo aqui treco. Daí, nesse caso, eu afirmar que Mário Mileto, o Mário Mileto é o vice-prefeito. Não, falta aqui. Mário Mileto é o filho adotivo do Pedro Mileto, o cara que se candidatou em vereador. Tá, era inelegível. Errado, ele não é elegível. Para vereador? Não é elegível, não. Errado, era inelegível. Errado. Poderia ser eleito, uma vez que a inegibilidade reflexa prevista pela Constituição Federal não se aplica a parentes consanguíneos, mas aos seus cônjuges. Errado. Poderia ser eleito, pois a regra de inegibilidade somente se aplicaria caso a sucessão de seu pai como titular da ocorresse 45 antes do pleito eleitoral. Nem ideia. Poderia ser eleito, uma vez que não há vedação de para que o filho concorra às eleições do mesmo território de jurisdição de seu pai. Existe sim essa vedação. Então, não tenho a menor ideia. Vai dar que é inelegível, já que seu pai, na condição de vice-prefeito, sucedeu o título de período de 6 meses antes do pleito eleitoral. E deu certo, acertamos. Tchauzinho!